Olá, boa noite! Chegou a tão esperada live sobre terapeuta Tatiane Lima Responde. Vamos esperar que o Instagram informe os nossos seguidores que nós estamos ao vivo, online. E nosso conteúdo começa 21 horas e 5 minutos. Boa noite, Monique, seja bem-vinda à nossa live. Hoje a live promete. Nós temos 18 perguntas para serem respondidas. E eu tô aqui na expectativa de conseguir responder todas em uma única live. Se não der, a gente acaba de responder na terça-feira, mas vamos que vamos. Se puder apertar o coraçãozinho aí para informar os seus amigos e os nossos seguidores que estamos online, eu fico agradecida. Renato, boa noite, seja bem-vindo à nossa live das 21 horas sobre terapeuta Tatiane Lima Responde. Estamos aí na expectativa, né, das pessoas poderem interagir com as respostas que eu construí aqui. E nós tivemos 18 perguntas. Algumas bem interessantes de forma técnica e outras bem desafiadoras de formas relacionais. Relacionamentos amorosos, relacionamentos com família. Então temos aí uma gama de perguntas para serem respondidas hoje. 21 horas, esperaremos os nossos seguidores até 21 horas e 5 minutos, conforme sempre fazemos. E no final, se vocês quiserem colocar as perguntas aí, no final eu respondo as perguntas que forem surgindo no chat, ok? No bate-papo. Se vocês ainda não se inscreveram no canal do YouTube, é Terapeuta Tatiane Lima, lá estão todas as nossas lives realizadas desde março até a data de hoje, ok? Tem uma pergunta bem interessante aqui, que como essas perguntas foram anônimas, eu não consigo saber quem escreveu, né, claro. E tem uma que me perguntou se eu não sinto vontade de dar na cara do paciente que não toma consciência do processo terapêutico. E eu vou explicar isso aqui para vocês como funciona. Flávia, boa noite, quanto tempo? Saudades, viu? Seja bem-vinda. Estamos aí aguardando as pessoas entrarem. Se puderem apertar o coraçãozinho, fiquem à vontade, para que os nossos seguidores comecem a entrar na nossa live, para que a gente traga aí as respostas das perguntas que vocês nos fizeram hoje, ok? Quero aproveitar esse tempo em que a gente está aguardando as pessoas entrarem para parabenizar os professores, porque sem eles nós não estaríamos aqui, né? Eu tenho muitos professores a quem eu devo agradecer. São os professores que nos trazem ao encontro da nossa arte, que nos ajudam a desenvolver a nossa arte e que nos ajudam a seguir o nosso caminho, né? Então, eu só estou aqui por causa de um professor. E vocês também, eu tenho certeza. Então, parabéns a todos os professores. Elisângela, boa noite. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Hoje é um dia muito especial aí. Mais especial porque os professores hoje estão numa situação bastante desafiadora, né? Devido à pandemia, um novo formato foi instaurado, um novo formato foi, na verdade, pegou de surpresa todo mundo, e os professores estão se virando nos 30, dando o melhor que eles podem, né? Gravando vídeo, gravando aula, enviando atividade. E já que eu tô aqui falando do professor, fica aí um apelo, né, para os pais, para os alunos, que se entreguem ao conteúdo que o professor está produzindo com muito carinho, porque é muito gratificante você enviar a tarefa e o aluno responder. E é frustrante quando você constrói a tarefa, envia a aula e não há uma adesão. Então, ajudem o professor a construir um mundo melhor. E nós fazemos parte disso. Quanto mais estudamos, mais libertos estamos, tá certo? Então vamos lá, faltando 2 minutos para as pessoas conectarem, para a gente começar a responder as nossas perguntas. Verônica, boa noite. Vaneida, boa noite. Sejam bem-vindas. Por gentileza, apertem os coraçõezinhos para informarmos que estamos no ar. E o tema da live de hoje é Terapeuta Tatiane Lima Responde.
nós construímos um formulário de perguntas anônimas, onde o público teve a oportunidade de colocar lá a pergunta que deseja fazer para o terapeuta, mas nunca teve coragem. Então, nós somamos 18 perguntas, né? Construindo 18 respostas, e eu espero poder conseguir respondê-las nessa única live. Se não, na live de terça-feira a gente responde as demais. Tá bom? Falta 1 minuto para o nosso conteúdo começar. Jeane, seja bem-vinda, boa noite. Estamos aí aguardando os nossos seguidores entrarem e 21 horas e 5 minutos iniciaremos o nosso conteúdo, tá certo? Deixa eu ver quanto tempo. Isso, 21 horas e 5 minutos. Vamos começar? Oficialmente, boa noite. Estamos aqui no dia 15 de outubro, às 21 horas e 5, iniciando a live Terapeuta Tatiane Lima Responde. Nós temos 18 perguntas para falarmos sobre elas, e se vocês tiverem dúvidas ou se surgirem outras perguntas, podem colocar nos comentários, que no final eu vou subir os comentários e lê-los para ver se eu consigo responder, tá bom? Então, nós tivemos 18 perguntas, como eu disse. Eu dividi em 4 partes. A primeira parte que nós vamos falar são perguntas técnicas relacionadas ao trabalho de terapeuta mesmo, tá? Nós vamos falar também sobre financeiro, que tem uma pergunta. Falaremos sobre relações amorosas e relações familiares. Essa aí, ó, tem 7 perguntas. E falaremos sobre a vida em geral, que também tem uma quantidade grande. Tá certo? Estão preparados? Tem um barulhinho aqui de furadeira, né? Eu tô no consultório, mas é o horário que pode furar, então a gente vai deixar esse barulho acontecendo, a gente vai conduzindo a nossa live, tá bom? Então, primeira parte da nossa live de hoje, vamos para as perguntas técnicas, tá? A primeira pergunta: você considera imaturidade ou falta de esforço um paciente que não consegue aplicar todas as orientações desenvolvidas nas consultas? Tananana. Primeiro a gente precisa, saber de uma coisa. A gente tem um parâmetro de análise, né? Então, a gente avalia o nosso público da seguinte forma. Analisando caso a caso, a gente chega a um montante. Mais ou menos 1/3 dos nossos clientes, eles melhoram consideravelmente com o processo terapêutico, muito rápido, né? Eu posso dizer para vocês que para o tratamento que eu procurei, que foi depressão e pânico, eu me surpreendi com a rapidez do meu tratamento, tá? Tem um outro terço, né, que demoram muito para melhorar, mas melhoram com dificuldade devido às crenças, devido aos problemas que a gente vai descobrindo, né? E o outro terço não melhoram nunca. Nossa, mas que coisa negativa, né? Não melhoram nunca isso. Por quê? Existe um fato real que a gente não pode deixar de comentar sobre, tá? Existem situações de dor, situações de apego emocional que trazem um ganho para esse nosso cliente. Um exemplo, uma depressão. Depressão é uma síndrome, mas existem pessoas que já se acostumaram tanto a ter aqueles sintomas, que se elas perderem aqueles sintomas, elas entram em contato com uma vida onde elas precisam se esforçar. Então, muita gente não sai da depressão porque senão ela perde o que ela vem ganhando esse tempo todo. Tem gente que tem... Eu tô dando o exemplo da depressão, mas são várias outras doenças, outros sintomas, tá? Outros quadros, tá? Tem gente que, se sair da depressão, precisa trabalhar. Então, é melhor estar em depressão com os pais subsidiando os custos do que sair daquele quadro e precisar trabalhar. Só que isso é muito inconsciente, tá, gente? O cliente não tem consciência de que ele está preso a um ganho indireto. Ele só tem consciência quando ele começa a perceber, como acontece aqui. Quando eu percebo que o cliente está usando a dor como um ganho, eu digo: olha, você não tem depressão. Você só não está
desenvolvendo outros comportamentos porque você está ganhando alguma coisa em troca. Alguns ficam na terapia e outros vão embora porque não aguentam o processo, tá? Então, aqui é muito claro isso. Eu estou aqui para ajudar a pessoa a evoluir e a construir uma vida mais leve. Se ela não quer, eu deixo de atendê-la, tá? Bem desse jeito, tá, gente? Então, é assim que funciona. A pergunta era: você considera a imaturidade ou falta de esforço de um paciente que não consegue aplicar todas as orientações desenvolvidas? Não considero nem imaturidade e nem falta de esforço. Eu preciso identificar se ele tem um ganho ou se ele está enquadrado naqueles padrões de 1/3 que melhoram rápido ou 1/3 que demoram muito a melhorar, ok? A pergunta que eu falei até aí no Stories, a segunda é: não dá vontade de dar na cara do paciente para ele acordar, não? Eu tenho muitos clientes aqui que eles até brincam, né? Quando eles tomam consciência, eles falam: mereço 3 tapas na cara, né? Aí eu só faço assim, né? Ele que tá dizendo. Mas essa pergunta aí, a resposta dele é bem parecida com a pergunta anterior. Eu consigo identificar quem tá disponível para o processo e melhora rápido, quem tem dificuldade, quem não deseja, quem não melhora nunca, ok? Então, não sou eu quem vou agredir o cliente, mas ele também toma consciência e ele percebe que, na verdade, ele mesmo fala: eu mereço 3 tapas na cara, né? Então, ele já se contenta em saber que ele mesmo precisa tomar consciência e mudar aquele quadro ali. Não adianta só tomar consciência se a gente não fizer diferente, certo, gente? Agora vamos para a terceira pergunta, que é a pergunta mais técnica de todas. O que é melhor, terapia holística ou psicologia /fono para problemas de processamento central auditivo? Então, essa é bem mais técnica, né, gente? Existe um distúrbio, que é esse que foi citado pelo nosso cliente oculto, um distúrbio que precisa de um acompanhamento multidisciplinar. O que é isso? É quando ele é acompanhado por mais de um profissional que trabalha em mais de uma área, ok? Esse tipo de distúrbio, o diagnóstico dele é bastante delicado. Por quê? Porque os sintomas se relacionam e são parecidos com vários outros quadros, tá? Então, o que a gente precisa ter cuidado a pergunta foi: é melhor terapia holística ou psicologia /fono? Vejam só, se é um distúrbio no processamento central auditivo, o primeiro profissional que precisa avaliar o caso é o fonoaudiólogo, certo? Dentro da fonoaudiologia, existem inúmeras terapias aplicáveis a esse tipo de distúrbio. Então, tem terapia dentro da cabine. Quem já fez audiometria? Eu. Tem terapia dentro da cabine, tem terapia fora da cabine, tem terapia com equipamento, com aparelhos para diminuir o som, para aumentar o som. Ou seja, é o fonoaudiólogo quem vai direcionar a necessidade para aquele cliente ali. Ele indica neurologista, às vezes psicólogo, às vezes pediatra, enfim. Ele quem vai avaliar. Por quê? Esse tipo de distúrbio, ele tem muitos detalhes. E a gente tem que ter muito cuidado, porque, como eu falei para vocês, ele tem eventos, sintomas, que são parecidos com outras síndromes. Então, se um cliente chega na terapia holística, aqui comigo, e eu identifico que ele tem algum tipo de distúrbio que não é só emocional, eu peço para ele procurar um especialista. Eu não tenho como direcionar para um especialista certo. Eu peço para os pais ou para o próprio cliente para fazer uma pesquisa através dos médicos, né? Geralmente eu indico o neurologista para eles fazerem um primeiro contato, que aí eles vão se direcionar assim. Qual é o grande problema desse distúrbio? Como eu falei, ele tem sintomas parecidos. E aí eu trouxe aqui para vocês os sintomas desse distúrbio auditivo,
Que aí vocês vão até se conectar com algumas informações, vão conseguir identificar algumas outras pessoas. E eu vou contar uma historinha aqui, que se a gente não tiver esse conhecimento, a gente acaba atrapalhando o tratamento do cliente, tá? Então, um dos fatores que levam a acreditar que tem um distúrbio auditivo é a dificuldade de memorizar as atividades diárias. Uma outra deficiência é lá na parte acadêmica, onde ele não consegue ler e escrever conforme os outros alunos fazem, né? No processo de alfabetização. Fadiga atencional em aulas ou palestras. Não sei se vocês já perceberam, tem gente que não consegue ficar quieto assistindo uma palestra, ele não consegue se concentrar. Então, não dá para classificar como DPAC, né, o DPAC, que é o distúrbio, não temos como classificar, mas é preciso buscar auxílio, ajuda de um profissional especializado, tá? Troca de letras na fala ou na escrita, demora em compreender o que foi dito. Aí, aqui na terapia holística, eu já consigo identificar se o cliente tem uma demora em compreender o que eu disse. Porque a gente utiliza muitas metáforas, muitas condições práticas, muitas histórias próprias do terapeuta para o cliente interagir. E se ele tem essa dificuldade, já começa a perceber que ele precisa de um auxílio técnico especializado, certo? Um outro ponto é dificuldades em compreender as informações quando está em ambientes ruidosos, desatenção e distração. Quando a pessoa solicita repetição constante da informação, o que você falou? O que você falou? O que você falou? Parece um papagaio, né? Mas de fato ele está com dificuldade ali de entendimento mesmo, tá? Agitação também é um dos pontos que traz esse distúrbio, tá? Tem também dificuldade para entender conceitos abstratos ou duplo sentido. Aqui na terapia holística eu também percebo se o cliente tem essa dificuldade, né? E é interessante aí essa questão de dificuldades para entender conceitos abstratos. Eu uso muita metáfora, né? Eu uso muito lúdico, né? E uma vez eu estava explicando para um cliente que assim, digamos que a sua vida seja um campo de flores, ok? Ok. Cada florzinha vai representar um pilar da sua vida. Então, uma florzinha representa relacionamentos, outra representa financeiro, outra representa corpo e mente, outra controle emocional, outra o profissional, enfim. Aí demos os nomes a todas as florzinhas. Aí eu falei, imagina que você está no meio desse campo e essas flores estão ao seu redor. Se você molhar uma plantinha só, o caso dele era profissional, que ele trabalhava muito e esquecia das demais áreas. Se você molhar uma plantinha só, que é o profissional, essa plantinha vai morrer afogada e as demais vão morrer de sede. Então a gente precisa regar todas as plantinhas, entendeu? Aí ele falou assim pra mim, mas cacto não precisa ser molhado. Oi? Cacto não precisa ser molhado. Eu falei, mas eu tô te trazendo aqui um exemplo para clarificar o teu entendimento. E ele ficou batendo naquela tecla de que cacto não precisava ser molhado e que por isso ele não precisava molhar todas as flores. Enfim, entrou num processo desconexo da realidade. E eu pedi que ele buscasse um atendimento especializado, tá? Ele é meu cliente até hoje, ele tem o distúrbio, tá? No processo auditivo, só que, infelizmente, ele só descobriu na fase adulta. E ele foi uma criança extremamente hostilizada na escola, tirava notas baixas, repetia bastante, porque ele tinha todos aqueles aspectos que eu acabei de dizer para vocês, e a família não levou em consideração a possibilidade de procurar um especialista na época. E aí a escola taxava como bagunceiro, como agitado, e aí fez algumas sessões de terapia enquanto criança, mas foi diagnosticado com hiperatividade. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de diagnóstico,
porque nós não temos a capacidade técnica, né, que é o exame quem traz essa resposta, nós não temos a capacidade técnica de taxar alguém. A gente pode avaliar e dizer que é possível que se tenha, mas é melhor a gente pecar pelo excesso, direcionar para o especialista para que ele faça o exame, do que a gente tentar trabalhar algo que talvez não seja a diretriz que o cliente precisa. Então, vocês conseguem imaginar o quanto essa pessoa sofreu? Só tô falando disso porque ele me autorizou, tá? Não tem o nome dele aqui. O quanto essa pessoa sofreu na infância, as dificuldades de entendimento, as dificuldades de concentração, dificuldades na alfabetização, tudo isso por falta de um direcionamento para um profissional técnico. Então, gente, qual é o melhor? Terapeuta ou psicólogo para quem tem esse tipo de distúrbio? É melhor que o fono direcione, ok? Esse meu cliente, eu consigo fazer o atendimento porque ele faz a terapia com o fono e ele tem um equilíbrio, ele usa um aparelho, ele consegue sim me entender, ok? Mas existem outros limites desse distúrbio, tem o distúrbio leve, o moderado, o grave e o gravíssimo. Tem alguns que a gente não consegue direcionar o emocional do cliente. Então, é muito delicado dizer qual é o melhor profissional para atender, que não seja o fono no primeiro momento. Claro, precisa de uma equipe multidisciplinar e dentro dessa equipe multidisciplinar entram também os professores, a comunidade da escola, porque se as pessoas em volta não souberem desse distúrbio, a criança, né, acaba sofrendo bullying, acaba sofrendo um clima hostil e acaba sendo visto como um bagunceiro onde na verdade ele não está conseguindo se conectar, ele não está conseguindo se concentrar. Então, essa foi aí a nossa sessão de perguntas técnicas, né? Foram 3. E agora nós vamos passar para financeiro. Alguém quer perguntar algo sobre essa parte de perguntas técnicas? Se sim, coloca a pergunta que vocês quiserem fazer lá nos comentários, que quando eu puder eu dou uma olhadinha, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Enquanto isso, eu falei que ia responder no final, mas aí se eu não souber o motivo, aí fica perdido, né? Então, não, aqui só tá dizendo que as pessoas entraram nesse primeiro momento. Ok. Vamos para a parte então de perguntas relacionadas ao financeiro, tá? A pergunta que eu recebi aqui foi só uma relacionada ao financeiro, que é: a pessoa não ter controle com dinheiro é uma doença? O que a pessoa tem que mudar para que o dinheiro dela renda? Parece que o dinheiro escorre pelos dedos. Bom, vamos por partes. Dinheiro é um dos pilares da vida, certo? Para a gente alcançar o que a gente tem hoje, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é energia. Então, eu estou aqui porque eu estou pagando o aluguel do meu consultório, porque eu estou pagando a internet, porque eu tive dinheiro para comprar um telefone, enfim, dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro faz parte da nossa vida, dinheiro é necessário para que a gente evolua. Eu não tenho como fazer os cursos que eu faço se eu não tiver dinheiro, certo? Então, dinheiro é muito bom. Quando que esse dinheiro vira ruim? Energia é neutro. Então sou eu quem escolho, consciente ou inconscientemente, se o dinheiro vai vibrar de uma forma positiva ou negativa para mim. Hoje o dinheiro vibra de forma positiva para mim, mas já vibrou muito de forma negativa, tá? Eu tenho uma live que fala sobre dinheiro. Depois, se vocês quiserem entrar no YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, eu sugiro que vocês entrem, né? E quem fez a pergunta, veja a live de fato, para entender melhor o que representa o dinheiro. Mas eu trouxe uma técnica aqui, que ela é fácil a aplicação, ela é rápida, porque assim, nós somos o que nós emitimos, certo? Então, se eu digo para o universo, se eu digo para mim, se eu digo para o dinheiro, que ele só serve para eu pagar conta, como que eu digo isso? Acabo de receber um dinheiro, pego esse dinheiro e pago. Pago. Recebo o meu salário, que não é o meu caso, né? Que eu trabalho de forma de que eu recebo diariamente, mas recebo o meu salário, digamos, um profissional de carteira assinada, recebe salário,
Primeira coisa que ele vai fazer é pagar a conta. Tá. Ok. Depois, com o que sobrar, ele vai ver o que ele quer fazer. Ou se sobrar, né? Qual é a mensagem que eu tô passando? Meu dinheiro só serve para pagar. E aí, digamos que eu pague todas as contas e sobre R$100. Aí, queima um eletrodoméstico na minha casa, quanto é? R$100. Pum, paguei. Digamos que sobre R$200. Queima alguma coisa no meu carro, quanto é? R$200. Que energia eu estou emanando? De que forma eu estou conversando com o dinheiro? Eu estou dizendo, olha, meu querido, você na minha vida só serve para pagar a conta. Então, qualquer sobra que venha a ter, vai aparecer alguma conta para eu pagar. Entende? Isso é muito complexo, é muito grande, mas no processo terapêutico a gente explica melhor e o cliente constrói um entendimento melhor sobre isso. Tá? O que eu preciso fazer com o dinheiro para que ele se torne uma energia positiva? Primeiro, quem ganha o dinheiro? Sou eu. Eu ganho o dinheiro através de quê? Através do meu trabalho. Então, se sou eu quem ganha o dinheiro, eu preciso honrar a mim. Quando vocês receberem o dinheiro, essa é dica de ouro, tá? Eu chamo de caixinha de ouro. No processo de barra de Axis também se chama de caixinha de ouro. O dinheiro que vocês receberem, que entrar na conta, entrou R$1.000 na conta, passa R$100, 10% para sua poupança. E vai juntando na tua caixinha de ouro, porque aqueles 10% representa. É isso aí, isso aí é a prova disso, né? A gente fez esse processo. Aquele dinheiro representa o nosso esforço, ou seja, esforço, trabalho, dinheiro, recompensa. Se eu fui recompensada, nada mais justo que eu celebrar. Celebrar como? Eu vou me honrar, vou pegar 10% e vou colocar na minha caixinha. E vou deixar aquele dinheiro lá para eu gastar com o que eu quiser, porque eu estou me honrando, certo? Comecem a fazer esse movimento, que vocês começam a ter uma visão diferente do dinheiro, porque sobram 9 partes, já perceberam? Então, você tira só 10% e sobram 9 partes daquele dinheiro. Comecem a trabalhar o dinheiro por partes. Bom, para eu comprar isso aqui, eu preciso gastar 3 partes do que eu recebi. Será que vale a pena mesmo? Não, não vale. Eu posso investir 3 partes do que eu recebi? Posso. 5 partes do meu dinheiro estão sendo utilizadas para pagar minhas contas essenciais. E assim vai. Mas é um processo, é uma construção, como a Laodiceia disse aí que é prova disso, é uma construção e não é fácil. Porque embaixo do dinheiro tem muitas crenças. Está muito relacionado com o que a gente aprendeu com os nossos pais. Tá? Então, dinheiro é uma energia e a gente precisa aprender a transformá-la em energia positiva para que seja vista como favorável e não como um pagador de contas, tá? Dinheiro é energia positiva, beleza? Então, passando aí da área do financeiro, deixa eu ver para onde eu vou para relações. Relações tem bastante perguntas, deixa eu ver quantas. Tem 7 perguntas em relações, tá? Antes de tudo, vou falar só de relações. Para uma relação ser saudável, ela precisa de, no mínimo, caráter, companheirismo, qualquer tipo de relação, tá, gente? Caráter, companheirismo, respeito ao dinheiro, olha o dinheiro aí, isso aqui. 3 coisas mínimas, tá? Se for uma relação de casal, amorosa, entra o sexo aí, tá? Então, sexo vai entrar nas relações de afeto e de amor, né? Relação de casal e tudo mais. Se não tiver sexo, vira amizade, se tiver esses 3 pilares, tá? Dá pra ter amizade com uma relação com alguém que não tenha caráter? Dificilmente, né? Dá pra ter amizade com alguém que não respeite seu dinheiro? Dificilmente. Então, prestem atenção que uma relação interpessoal, a sua com uma outra pessoa, com demais pessoas, precisam construir-se em cima desses pilares, tá certo? Agora, sobre relações, essa informação. Agora eu vou responder as perguntas sobre relação, que todas elas vão caminhar através desses pilares aí, tá?
Vou primeiro na amorosa ou na familiar? Acho que na familiar. Vou na familiar. Vamos lá. Tenho muitos problemas com a minha mãe desde criança. Ela se encaixa no perfil de mãe narcisista. Há uns meses eu fui ajudá-la, como eu faço sempre, e mais uma vez ela falou mal de mim pelas costas, com palavras cruéis que sempre usou comigo. Porém, dessa vez eu não aguentei e tive que chegar a uma discussão com ela e falei tudo o que estava acumulado desde criança. Tem live aí sobre a criança interior, viu? Depois vocês deem uma olhadinha lá. Até chegar ao ponto de dizer que eu não era mais filha dela. Bom, eu vou parar aí e vou explicar uma coisa. A gente não consegue não ser mais filha da nossa mãe. Não tem como. Biologicamente, uma vez nascida dela, vou morrer filha dela. Ok? Eu sei que a dor emocional é grande, eu sei que é um formato de desfazer o nó, o laço, mas biologicamente não temos como deixar de ser filhos dos nossos pais, ok? Biologicamente não dá. Não falo com ela até hoje, não sinto falta nem remorso. Estou errada por ela ser minha mãe? Por existir esse laço, eu sou obrigada a conviver com ela, mesmo ela tirando a minha paz? Bom, gente, lembra que eu falei o que precisa nas relações? Companheirismo, caráter. Quando é dito que a pessoa fala mal pelas costas, quando usa palavras cruéis, tem companheirismo aí? Tem caráter aí? Não tem. A gente não vai deixar de ser filho da mãe. Filho da mãe. A gente não vai deixar de ser filho da mãe nem filho do pai. Não vai deixar. Só que eu não sou obrigada a manter relações com pessoas que não têm companheirismo, não têm caráter e que não me respeitam. Não sou obrigada. E tá tudo bem que seja minha mãe ou meu pai. Porque, vejam, precisamos honrar os nossos pais porque eles representam o nosso portal de existência, tá? Se a gente veio no mundo para evoluir e ser feliz, graças à abertura do portal que eles nos deram. Então, agradecemos aí os nossos pais por ter nos dado a oportunidade de vir ao planeta evoluir e ser feliz, tá? Amor, gente, é uma construção. O amor é construído através de admiração, de afeto, de carinho e o maior de tudo é suportar o defeito do outro. Depois a gente fala melhor sobre isso. Se uma relação não desenvolve amor, não é pecado nenhum, não tem problema algum, mesmo que seja pai e mãe. Tá? Isso pode existir, existem competição entre filhos, competições pai e mãe, competição filho e mãe, enfim, existe uma condição aí que não dá pra gente explicar agora sobre a triangulação, mas existe uma condição de 2 contra 1 aí, a gente não pode negar, tá? Então, não se sinta culpada em não manter um laço com alguém que não lhe respeita. Existe uma passagem de Jesus que não sei se está na Bíblia, mas eu tenho um livro, Jesus e a Inspiração das Relações Luminosas. Comprei um livro, né, que alguém escreveu, que diz que amor também é afastamento. Então, o respeito é muito maior. Eu honro meu pai, honro minha mãe, por eles terem sido o portal da minha existência, só que eu não sou obrigada a manter um laço que não existe, ainda mais com alguém que não me respeita. E tá tudo bem. Só que a nossa sociedade não está preparada para isso. A nossa sociedade acredita que honrar pai e mãe é ficar lambendo lá, puxando o saco de quem pisa na gente. Não é isso, tá, gente? Não é, de jeito nenhum. Tá? Então, uma relação precisa ter respeito, né? Uma relação precisa ter a base de tudo, que é o respeito, o caráter e tudo mais, tá? Vamos nós aí, entenderam aí, né? Essa questão. Um outro ponto de relações familiares é a pergunta de que consigo realizar mudanças. Gente, eu vou precisar só de um minutinho que eu vou colocar o computador para carregar, tá? Deu ruim aqui, só um instantinho, peraí.
Sinto falta do meu filho diretor que ia colocar pra mim, mas eu tô sozinha. Voltei. Então vamos lá. A segunda pergunta de relações familiares é: consigo realizar mudanças em crianças em relação ao comportamento através da terapia? É uma pergunta cabulosa. Primeira parte: que tipo de mudança que você quer fazer nessa criança, tá? Por quê? Quando fala assim, ó, consigo realizar mudanças em relação ao comportamento, a gente precisa ter cuidado, e tem uma live que fala sobre educação consciente, a gente precisa ter cuidado se a gente quer mudar o jeito que a criança é, que é o perfil comportamental dela, porque se talvez eu seja uma pessoa extremamente comunicativa e meu filho não, será que eu quero que meu filho se torne uma pessoa comunicativa? Aí quem precisa de terapia é o pai ou a mãe, para entender que nós temos o direito de ser o que nós nascemos para ser. Eu não preciso ser igual a minha mãe nem o meu pai, ok? E aí entra lá naquele processo também da pergunta anterior. Não consigo modificar o comportamento dela se for a essência dela. Se eu tentar modificar o comportamento dela através da essência, eu causo um problema emocional na vida daquela criança. É onde surgem os traumas. Um exemplo que eu sempre dou nas lives eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, isso é da minha essência, e eu cresci com a minha mãe me mandando calar a boca, ou seja, ela queria mudar o meu comportamento. Imagine se minha mãe procura uma terapeuta e diz: essa garota fala muito, eu quero que ela pare de falar. ela querendo mudar o meu modo de ser. Conseguiu construir algumas dores, alguns fantasmas aí que hoje eu não tenho mais, mas essa construção inconsciente que ela fez me impediu de apresentar trabalho, de falar em público, de dar palestra, mas tá tudo bem, já passou, tá tudo ótimo, tá? Mas imagina as pessoas que não têm oportunidade de se perceber e mudar isso. Cria um trauma muito grande aí, tá? Um outro ponto para essa mesma pergunta consigo mudar na criança em relação ao comportamento dela. Qual o comportamento dela em si? A gente tem um ponto muito importante, muito sério, que as crianças utilizam de artimanhas para elas conseguirem o que elas desejam. Todas, inclusive a gente, quando nós éramos crianças também nós fazíamos isso, tá? Eu tive um caso aqui. Eu não atendo criança, eu atendo a partir de 12 anos. Por que eu não atendo criança? Uma, porque eu busquei não me especializar nessa área, já por uma indisposição minha. Porque para atender criança, consideravelmente o problema está nos pais. Então eu prefiro atender os pais e direcioná-los do que dizer para os pais que a criança tem um problema causado por eles. Vou explicar melhor. Eu atendi um caso aqui, onde era minha cliente, tal, e trouxe uma informação de que o filho dela estava tendo febre todos os dias de noite. Todos os dias à noite ele tinha febre. Aí eu orientei, precisa levar ao médico. Não, já levei, já fui até no pneumologista, não tem nada, não tinha nada na criança. Todos os dias com febre. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Na relação do casal? Não, nosso casamento é maravilhoso, é perfeito. E fui buscando. Aconteceu alguma discussão? Que horas que seu marido chega do trabalho? Ele chega umas 7h30, 8 horas. Aconteceu algum problema? Aí ela se lembrou. A gente teve uma discussão muito feia. Ele chegando do trabalho e ele falou que ia embora se eu continuasse a falar sobre aquilo. A criança ouviu? Ouviu. Gente, olha que interessante o nosso subconsciente, o que ele faz com a gente. Nessa briga, o pai disse que ia embora de casa. Depois ficou tudo bem, tá? Eles estão juntos. Mas foi um momento de rompante, ele disse que ia embora de casa. A criança ouviu. E mais ou menos no horário em que o pai chegava do trabalho, a criança começava a ter febre. Por muitos dias. Qual era o objetivo dessa febre? Inconsciente, a criança não provocava, mas ela vem à tona. O objetivo era que o casal não se separasse. Ele entendeu que o pai ia embora e ele tinha que fazer alguma coisa, entendeu? De novo, inconscientemente. Ele tinha que fazer alguma coisa para segurar aquele pai em casa.
E por isso a gente tem que ter muito cuidado com a resposta dessa pergunta, porque assim, qual é a mudança que você deseja realizar na criança? Qual é o comportamento que você quer mudar? Uma criança que é hiperativa, por exemplo, qual é a atenção que ela quer chamar dos pais? E a gente tem que buscar nos pais o motivo pelo qual existe aquele sintoma na criança. Então é por essas e outras que eu prefiro atender os pais para direcionar o trabalho do que atender a criança e dizer para os pais que eles precisam de auxílio, tá? É isso aí. Então, essa é a segunda de familiares. Vou para as perguntas sobre a vida e depois eu volto para relações amorosas, porque é mais polêmica e pode ser que não dê tempo. Então eu vou lá para relacionados à vida e volto daqui a pouquinho, tá? A pergunta: admitir que falhou não significa que está no caminho certo. Como acertar a rota da vida e alterar as relações de anos? Como acertar a rota da vida? Se a gente veio no mundo para evoluir e ser feliz, o que a gente precisa fazer é escolher coisas que nos façam evoluir e que nos façam felizes. Se eu tenho talento em ser terapeuta, não adianta eu focar em algo que não seja isso. Ah, Tati, mas é muito difícil descobrir o nosso talento. Sim, é difícil, por isso precisa de um processo terapêutico com um profissional especializado, que ele consiga te trazer essa resposta, tá? Então, é preciso identificar o que te faz feliz. Eu já contei uma live aí do meu cliente dentista, que ele se tornou dentista porque o pai era, o avô era, dentistas bem-sucedidos. Ele amava, adorava a profissão de odontologia, mas ele tinha um buraco no peito, ele não sabia qual era a dor que ele sentia. Quando a gente descobriu que o sonho dele mesmo era ser professor, e ele se tornou professor de odontologia, hoje a vida dele é outra. Então a gente precisa saber o que a gente veio fazer, qual é o nosso propósito aqui, para a gente acertar a rota da nossa vida. E alterar relações de anos depende muito do que a gente quer alterar, né? Entrar em contato com o outro e dizer, olha, eu quero mudar isso, 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 tem isso, isso, isso que me incomoda em você, e como é que a gente pode ajustar? Mas isso é um outro papo que a gente fala daqui a pouco. Mas como é que eu acerto a rota da minha vida? É escolhendo de fato o que me faz feliz, me distanciando das dores do passado através do entendimento. Eu preciso primeiro entender minhas dores, resolvê-las para deixar o passado onde ele está. Se eu não fizer isso, o passado fica me azucrinando o meu momento. E eu não consigo construir absolutamente nada. E, de novo, é por isso que precisamos do processo terapêutico, ok? E aí vem uma pergunta depois, qual é o preço da felicidade? Eu tenho uma live também que fala sobre a felicidade, acho que a penúltima aí, depois eu recomendo que vocês vejam. Mas felicidade não tem preço. Talvez para mim a felicidade custe 300 milhões e para o meu colega do lado a felicidade seja só sentir o cheiro de um perfume depois dele ter perdido o olfato. Felicidade não tem preço, é relativo. Felicidade é individual. Felicidade é evoluir e construir um caminho leve. Isso é felicidade. Mas vejam a live. Não vou entrar no mérito de felicidade não, porque precisa desenvolver o tema. Então já tem uma live pronta, tá lá no YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, tá bom? Uma outra pergunta. Por que a idade nos faz frágil? Pelo autoconhecimento, pela linha terapêutica que eu sigo, a idade é o que menos importa, tá? A idade é uma contagem cronológica somente, ao nosso ver. O que importa mesmo é a maturidade dos seus pensamentos, das suas emoções. Não adianta eu ter 42 anos se a minha maturidade é de uma criança de 12. E eu tenho muitos adultos com maturidade de criança, tá? Eu atendo muitos adultos com maturidade de criança. Não adianta eu me achar velha com 42 anos só porque o meu pensamento é retrógrado, não adianta. Então, assim, idade só nos torna frágil porque nós já estamos fragilizados internamente.
Então, nós precisamos tratar o que traz fragilidade para essa pessoa que perguntou, para que ela consiga se fortalecer e decidir também que idade é o que menos importa. Eu tinha uma cliente que ela tinha vergonha de dizer que ela tinha a idade que tinha. Ela já era da terceira idade, mas ela não parecia, ela era linda na condição de feliz, contente. Ela só tinha vergonha do número. Eu falei, mas tá com vergonha do número? Tá com vergonha do número, o número não representa nada. Você é feliz, alegre, contente, mas era uma crença que ela tinha. Que pessoas a partir de 65 anos já era de terceira idade, já era velha, já não servia pra nada. Olha, ela fazendo academia, ela se divertindo, namorando, ela se prendia por essa crença. Então, o que a gente precisa entender é que a fragilidade está dentro da gente. Então, não é a idade que torna a gente frágil. Alguma coisa contaminou a gente que fez a gente acreditar que que a idade nos fragiliza. E na verdade não. Tá? A idade só conta o tempo que a gente está aqui. Beleza? Por que é mais fácil, outra pergunta, por que é mais fácil ver os erros dos outros do que os nossos? Porque quando eu olho o erro do outro, eu me eximo da responsabilidade de corrigir. Eu só fico na posição de criticar. Olha que maravilha! Se eu chamo alguém de estúpido e petulante, a responsabilidade dele de mudar. Só que quando eu aponto o dedo pro meu coleguinha, eu tô dizendo para ele o que eu tenho e não consigo reconhecer em mim. Então, toda vez que a gente apontar o dedo pro coleguinha e dizer que ele é isso ou aquilo outro, eu preciso pegar essa informação que eu observei no meu amiguinho e trazer para mim. Por que eu acho fulano petulante? Será que eu sou petulante também? Provavelmente sim. Então, por que é mais fácil apontar o erro do outro? Porque eu me eximo da responsabilidade de resolver, de modificar, ok? Por que permitimos que os outros nos ofendam? Porque a nossa voz interior, ela já é ofensiva conosco. Então, eu já me ofendo. Então, qualquer coisa que é dita lá de fora vai conectar com essa construção que eu faço para comigo. Se eu me acho feia e alguém fala, Tati, tá feia. Meu Deus, que ofensa. Não é ofensa. O que ele está dizendo está conectando com o que eu acho, com o que eu já me classifico. Então, são duas vozes contra mim. O outro só me ofende se ele fala de algo que eu também acho que eu concordo. Entende? Então, se alguém, por exemplo, me chama de petulante, petulante é o defeito que eu mais amo. Eu tenho 10.500, mas eu amo ser petulante. Se alguém me chama de petulante hoje, eu vou falar, poxa, desculpa, eu me excedi. Por quê? Eu conheço a petulância que há em mim, por algum motivo eu me excedi. Mas se eu não conhecesse essa petulância em mim, eu ia achar uma ofensa ele me chamar de petulante. Que absurdo, como já aconteceu. Quando eu não me conhecia em referência à petulância, quando alguém me chamou de petulante, eu quase matei essa pessoa, porque aquilo era impossível de existir. Na verdade não era, só eu que não reconhecia, tá? Vamos para outra pergunta. Essa é boa. Como avaliar se estou sendo realmente egoísta ou é uma crença de outras pessoas? Primeiro a gente tem que entender o que é egoísmo, né? Individualidade é diferente de egoísmo, tá? Egoísmo é quando você não permite que outras pessoas cresçam também. A gente não tem esse conceito, né? Individualidade é quando eu cresço por mim. Então, se cada um exercitar a sua individualidade, crescer por si só, se todos nós fizéssemos isso, nós teríamos uma vida muito melhor, um mundo muito melhor do que esse que a gente construiu aí. Ou desmoronou, não sei se a gente construiu o mundo ou a gente quebrou ele. Não sei, sinceramente. Então, assim, individualidade, a gente crescer por si só, e tá tudo bem, porque se Deus mandou a gente evoluir e ser feliz, a gente está evoluindo. Agora, vamos olhar para a palavra egoísmo. É quando eu impeço que o outro cresça. Temos que tomar muito cuidado
com a crença que as outras pessoas taxam em cima da gente, como é a pergunta aí da colega. Vamos lá, você mora na casa da sua tia, você ajuda em casa, você faz tudo porque você estuda perto da casa dela e é melhor para você. Então, você mora lá. E o seu primo, filho desta sua tia, ele não faz absolutamente nada para ninguém. Ele fica o dia inteiro deitado no sofá. Ele fica sendo sustentado pela mãe dele e tudo mais. Aí, você trabalhando, pagando as contas que você tem que pagar, ajudando em casa. Aí você decide comprar um telefone melhor. Aí sua tia fala assim: poxa, Maria, você acha justo você comprar esse telefone maravilhoso de tantos? Eu não tenho condições de dar pro seu primo. Ele vai ficar chateado. Aí a Maria vai lá, se não comprou o telefone ainda, a Maria não compra. Isso é egoísmo. A tia está impedindo que a Maria cresça, que ela se represente através do dinheiro dela, porque tem um ser humano, um mendigo emocional, que não faz absolutamente nada e ainda está sendo protegido por ela. Então, essa tia quer dizer para Maria que a egoísta é ela. Nossa, você é muito egoísta, por que você não compra 2 telefones pela metade do preço e dá um para o seu primo? A Maria acredita que ela é egoísta. Aí ela vai lá, divide o dinheiro com um mendigo emocional que não faz absolutamente nada. Olha, que maravilha. Maravilha para não dizer o contrário, né, gente? Então temos que ter muito cuidado com essa questão, tá? A individualidade é a gente crescer por si só e é o que a gente precisa fazer, e egoísmo é quando a gente impede que o outro cresça. Cuidado com isso aí, cuidado com as pessoas que te taxam como egoísta, cuidado para não serem os próprios egoístas, ok? Deixa eu ver qual é o que falta. Como podemos nos blindar e não dar importância a agradar os outros? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe o motivo pelo qual a gente precisa dizer um não, a gente precisa ter entendimento do motivo pelo qual a gente precisa dizer um não. Porque, vou dar um exemplo aqui para vocês rápido. Um amigo meu tem uma namorada, a namorada não simpatiza comigo, o aniversário dele será na casa dela e ele me convida por eu ser amiga dele. Isso já aconteceu, né? Estou contando um presente, mas já aconteceu. No momento em que eu não me conhecia, eu iria nessa festa, na casa de alguém que não gosta de mim, com o objetivo de dizer: eu estou aqui porque eu amo meu amigo e a nossa amizade acima de tudo, sem me conhecer. Ao me conhecer, eu percebo que existe uma dor que rasga o meu peito. É quando eu me sinto desvalorizada. E aí, nesse mesmo cenário que eu sou convidada, eu vou perceber que, se eu for nesta casa que alguém não gosta de mim, qualquer movimento dela, mesmo que seja inocente, eu já vou acreditar que está havendo uma desvalorização para comigo. Eu começo a sofrer. Então, quando eu sei que esse movimento vai acontecer, eu já digo: olha, meu amigo, não, eu não vou no seu aniversário, eu amo você de paixão, a gente marca um outro dia, um outro lugar, mas eu tenho receio de que isso ative uma dor em mim, que eu tenho dificuldade de sair dela, então eu prefiro não entrar. Então, quando você tem moral para falar de quem você está falando, que é você, é muito mais fácil você dizer um não com objetividade, tá? Então, assim, como é que eu me blindo? Me conhecendo. O processo terapêutico é uma blindagem. Então, quanto mais intenso você está no processo terapêutico, mais se conhecendo você está. Vou dizer que não é fácil, né? Minhas clientes estão aí que não me deixam mentir. Tem dia que a gente sai da sessão arrasada. Não é fácil, porque entrar em contato com os nossos monstros é muito difícil, né? Precisa ter coragem. Mas é a melhor forma que a gente tem de realizar um processo, tá? Vamos ver qual que tem mais aqui. Porque nos permitimos que os outros nos ofendam, eu já falei, né? Porque a gente que se ofende primeiro. E agora a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu vou voltar lá para relações. Relações tem, acho que só vai dar pra gente responder na próxima, mas eu não gosto de cenas dos próximos capítulos não, mas vamos rapidinho aqui. Relações amorosas. Meu terapeuta sabe que tive antes do meu casamento um relacionamento muito tóxico, mas ele não sabe que era com um homem casado. Parou aí.
O terapeuta não tá aqui para julgar a história de ninguém. Mas se vocês não contarem na íntegra o que tá levando vocês na dor, a gente fica sem ter diretriz. Vou dar um exemplo dessa pergunta aqui, tá? Ela diz que antes do casamento dela, ela teve um relacionamento tóxico, ok? E a gente vai trabalhar isso como ou dependência emocional, porque ela diz aqui, vou ler a pergunta toda. Meu terapeuta sabe que eu tive um relacionamento tóxico antes do casamento, mas ele não sabe que era com um homem casado, que me levou à depressão e desejo de me matar. Ela teve vergonha de falar ao terapeuta. E hoje mesmo casada, em alguns momentos me sinto carente e a pessoa que tenho vontade de ver de novo é o tóxico, certo? Mas quando passa esse período de carência dela, ela sente ranço novamente por ele, tá? Então, quando ela diz que ela não teve coragem de dizer que era uma pessoa casada, atrapalha um pouco o nosso trabalho de investigação. Por quê? Nós somos investigadores emocionais, né? Então, se ela me omite essa informação que o tóxico era casado, eu fico somente com algumas vertentes de análise. Eu verifico se ela é dependente emocional, eu verifico o que esse tóxico remete a ela, tudo mais. Mas quando me diz que ele é casado, eu pergunto a ela o que isso representa para ela, porque essa questão de ser casado tem um peso muito grande religioso. E se ela me diz que é algo que fere os valores dela, né, se eu identifico que é algo que fere os valores dela, o que vai acontecer aí? Eu vou seguir uma outra linha de raciocínio, eu vou juntar mais técnicas. Que quando a gente faz algo que bate nos nossos valores, a gente sai da linha da vida. Então, o processo depressivo, o processo de dor dela é muito mais forte, porque está tirando ela da linha da vida. Então, o terapeuta não está aqui para avaliar se o que você está fazendo é certo ou errado. O terapeuta está aqui para identificar dentro da tua história quais são os gatilhos, quais são os nós, quais são os traumas que você possui, para que a gente consiga desvencilhar esses nós juntos. Então, não tenham vergonha de falar absolutamente nada. O horário de vocês é o horário de vocês para vocês colocarem para fora tudo o que for necessário, tá, gente? Bom, tem outras perguntas aqui. Eu prefiro não deixar para terça-feira. Quando acabar o nosso horário aqui, eu vou abrir outra sala, tá? Pra gente não ficar a seguir cena dos próximos capítulos, que eu, de novo, não gosto. Então, não omitam nada para o terapeuta, ok? A informação da vida de vocês ela é valiosa para o processo de cura. Não omitam. Qualquer coisa. Matei alguém, falem ao terapeuta, tá? É isso mesmo, nesse nível. Falem ao terapeuta, ok? Como desapegar total de um ex-relacionamento recente? É uma pergunta bastante genérica, né? Como desapegar total, geralmente é uma pessoa que ainda tem uma queda por aquela pessoa que está sendo dita, né? Nesse caso, é preciso identificar se há uma dependência emocional, se há algo que não foi resolvido ainda, se essa pessoa remete a alguma lembrança boa que faz com que essa ligação aconteça, se existe uma construção de mundo ilusório, como a síndrome da Cinderela. Então tem várias vertentes aí a analisar. Mas se você está com dificuldade, se você quer se distanciar dessa pessoa e está com dificuldade, tem uma técnica. Faz uma lista de todas as coisas que essa pessoa fez você passar que te trouxeram insatisfação. Isso vai te ajudar a olhar e perceber o quanto de situação ruim você passou e pergunte-se: eu realmente mereço passar por isso? Tá? Então, fica a dica aí dessa técnica, né? Se de fato a gente precisa passar por uma situação dessa. Então é assim que a gente desapega rápido, quando a gente avalia as coisas de ruim que aquela outra pessoa fez com que a gente passasse. Não tô aqui entrando no mérito que o outro é errado e a gente é o certinho, não é isso. Só tô entrando na condição de que você precisa realçar o que veio de ruim ali, tá? Normal ter... E vai acabar, gente, vai acabar. Então vou dar um beijinho aqui pra vocês e volto agora, tá? Eu espero vocês um minutinho só. Eu volto agora pra gente falar
do desejo por mulheres, né, pelo mesmo sexo, e se posso considerar traição uma conversa online, tá? Me aguardem aí. Ai, eu tenho que encerrar o vídeo. Peraí, gente.